Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo da nossa jornada sobre os riscos jurídicos enfrentados pelos oftalmologistas. No nosso primeiro vídeo nós tratamos de conceitos bastante básicos a respeito das responsabilidades enfrentadas pelos médicos em geral. Eu gostaria apenas de reavivar a memória de vocês a respeito de um conceito desses. Então, existem três tipos de responsabilidade que os médicos enfrentam. A primeira é a criminal, quando a conduta médica enquadrada em algum tipo penal que esteja no Código Penal ou na legislação extravagante. Pode ser considerada uma responsabilidade de ordem administrativa ou ética profissional, quando a conduta médica infringiu uma norma administrativa, quando ele tem vínculo com o Estado, ou ética profissional, quando afronta o Código de Ética Médica ou algum tipo de disposição do seu Conselho de Medicina, do seu CRM, do próprio CFM, né? E por fim, a responsabilidade que nós trataremos hoje e no próximo vídeo, que é a responsabilidade civil, quando o dano gerado por um erro médico deve ser ressarcido por este profissional, certo? Então, cabe ao médico indenizar o seu paciente por um dano, seja um dano material, seja um dano moral, um dano estético, perfeitamente? Então, para a gente se aprofundar um pouco nessa responsabilidade, que é a responsabilidade civil, eu gostaria de, antes de mais nada, tratar de algumas estatísticas existentes a respeito de processos no Tribunal de Justiça de São Paulo. Como vocês estão vendo aí, nós temos já alguns dados. O primeiro deles, que eu acho importante tratar, é que, no mais das vezes, 72% dos casos, o oftalmologista fica solitário no polo passivo da ação. Então, ele é requerido sem o acompanhamento de qualquer entidade de saúde, o que indica, primeiro, a sua autonomia, né, a sua autonomia perante o hospital, perante a clínica na qual ele trabalha, perante o próprio Estado, no mais das vezes. E também o aspecto negativo disso é que, caso deva ressarcir o paciente, ele não terá ninguém com quem dividir o valor, né? Então, em 72% dos casos, 21 dos casos estudados, coube ao oftalmologista, quando responsabilizado, a pagar tudo sozinho. O estudo também aponta que a maioria dos processos decorrem de cirurgias. Inclusive, indica que a maioria delas cirurgia de catarata ou cirurgia refrativa, né, para corrigir algum tipo de deficiência visual, né, algum tipo de limitação, seja por miopia, astigmatismo, etc. e tal. Também esse estudo indica a importância da perícia nesses casos, né, sobretudo nos documentos médicos. É justamente por isso que vale a pena, uma vez mais, enquanto advogado na defesa médica, apontar a importância do bom cuidado desses documentos pelos médicos, né? Na maioria das vezes, foi um prontuário bem feito que safou os oftalmologistas. Indico ainda aqui esse dado, né, que 65% dos processos decorrem de cirurgia do segmento anterior do olho, né, e em 13% de procedimentos que ocorreram em situações de urgência e emergência, né. Posso até disponibilizar depois esse estudo, que tem alguns outros dados bastante interessantes, mas acho que esses são os mais relevantes de fato. Então eu gostaria de tratar apenas de um caso com vocês hoje, um caso negativo aos médicos, né, no qual foram providos os pedidos do autor. Trata-se de um acórdão, então, na decisão decorrente de um recurso, já existia uma sentença na qual o médico e o local, a instituição médica na qual ele trabalhava, foram condenados a pagar um determinado valor por dano material, então, pelas lesões físicas causadas ao paciente, mas que também tiveram de pagar dano moral, e esse acórdão aumenta o valor do dano moral. É importante observar aqui, então, a priori deviam ser pagados R$ 1.650, e esse acórdão aumentou o valor do dano moral para R$ 24.750, para além das despesas processuais e dos honorários advocatícios, né? Então, só para vocês terem uma ideia, esse processo trata de fato ocorrido em 20 de julho de 1998. Esse é um acórdão deste ano ainda, todavia trata de um fato bastante antigo. Na ocasião, segundo o autor da ação, o médico teria feito um prognóstico muito favorável
a respeito daquela cirurgia. Todavia, ele não obteve o êxito, e quando procurou um outro profissional, um outro médico, esse disse que a cirurgia não havia sido feita adequadamente e que o quadro dele era irreversível. O produto final disso foi que o astigmatismo deste paciente aumentou de forma sensível, exigindo o uso de lentes de contato, e causou dores no olho, dores na cabeça, além de um inchaço que não findava, né? A defesa do médico em questão, chamado José Ronaldo, indicou que, na verdade, o paciente havia sido satisfatoriamente informado das suas possibilidades, que realmente eram pequenas, mas que ainda assim optou por seguir adiante. A empresa em questão ainda se manifestou, mas eu acho que para o nosso estudo isso não é importante. Enfim, resumo da ópera, né? O que indicou o Dr. Antônio Oreb Neto, que no caso era o perito médico do caso, é que, a despeito de ter o médico satisfatoriamente informado o paciente, por não existir nenhum tipo de indicação formal por alguma autoridade médica, por alguma instituição, sociedade, não deveria este ter procedido à cirurgia. Afinal, as chances eram muito pequenas e não pode o médico, nesses casos, seguir adiante pela mera vontade do paciente. Então, existem uma série de observações feitas pelos conselhos regionais de medicina, né? Aqui eu destaco uma, então, que não é de bom alvitre, não é sensato se fazer a cirurgia refrativa nos 2 olhos do mesmo dia. E é isso. Então, neste caso, o oftalmologista foi penalizado porque, a despeito de ter feito tudo com o consentimento e tendo informado, teoricamente, o paciente, fez uma cirurgia que realmente era muito imprudente, né? A qual cabia a ele, enquanto profissional, ter um pouco mais de bom senso. Perfeitamente, meus caros, eu espero ter lhes elucidado, ter trazido boas informações a vocês. Agradeço uma vez mais pela presença aqui na nossa jornada e conto uma vez mais com a presença de vocês no nosso último vídeo na sexta-feira. Muito obrigado, viu? Um abraço.